presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, colaboradora do protocolo de vigilância e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo Zika vírus. Lavínia Facini, bom dia. Bom dia. Como vai, senhora? Tudo bem? Muito bem, obrigada pelo convite em participar do programa. Tem uma situação, e de tudo que eu li ontem, eu acho que tem uma infelizmente eu vou tratar dessa forma, porque pode parecer, não, mas o Felipe tá louco, mas eu vou... O fato de espalhar a epidemia pela América, alertando Estados Unidos, Canadá, o fato de termos casos que já estão sendo registrados na Europa, vai fazer com que a pesquisa seja ampliada. Isso pode se levar a uma solução mais rápida, uma vacina mais rápida. É isso? Sim, Felipe, você está completamente correto. À medida em que a infecção por Zika começa a ameaçar países da Europa e do hemisfério norte, Estados Unidos, há uma preocupação maior e uma corrida atrás da vacina para o Zika, principalmente não pela doença em si, que é relativamente leve, mas pelas consequências nos bebês, nos fetos antes de nascerem, a microcefalia ou lesões cerebrais. Por que é tão difícil combater o Aedes aegypti? Vocês, cientistas que se debruçam sobre o caso lá na ponta, né? A gente chega às doenças, a microcefalia, a febre de chikungunya, a dengue. Mas o que é tão difícil? A gente teve no Brasil, lá na década de 80, 90, ali na passagem, ali quando começou essa situação da dengue no Brasil, eram 40 mil casos. Chegou a um ano de 1.400.000 casos e agora deu uma reduzida. Mas qual é a dificuldade de se conseguir um combate efetivo? Agora o Exército está indo para a rua. O Exército está indo para a rua. A dificuldade, eu acho que se somam vários fatores, assim, um período antes do Zika em que havia preocupação, mas não tão grande, né? Mas também as condições urbanas em que vivemos. Então, assim, tá certo que a maioria dos indivíduos agora tá se preocupando mais em fazer a precaução com relação à água no pratinho da planta, do passarinho, enfim, mas também você tem que ver que o acúmulo de resíduo urbano, de lixo, favorece o acúmulo de água, né? E isso favorece a proliferação do mosquito. Por outro lado, também, é um mosquito que está se adaptando cada vez mais a outras condições, tá? Então, inicialmente é um mosquito que fica principalmente em zonas claramente tropicais, em água limpa e que tem horários para picar. Atualmente se tem observado que ele está aumentando a sua zona de distribuição, ele está indo cada vez mais em zonas subtropicais, temperadas. O padrão, aquele de manhã e de tarde, já não é mais tão claro. Aparentemente ele está se adaptando a águas não tão limpas. Então, o mosquito em si também está evoluindo no sentido de espécie, né? E adquirindo cada vez mais resistência tanto a inseticidas como a condições ambientais diferentes do que anteriormente. A situação do diagnóstico, muitas perguntas que nos chegaram ontem, né? A questão assim, Felipe, a situação de fazer o diagnóstico está sendo feito de forma correta no Brasil, o diagnóstico? E tem uma pergunta também da ouvinte Sandra: é possível detectar a microcefalia no pré-natal? Apenas a ultrassonografia é suficiente? Duas perguntas muito importantes. Então, primeiro, assim, o diagnóstico da infecção por Zika, tá? Não existe ainda, mas em breve vai ser, o Ministério já anunciou e os pesquisadores estão procurando, aquilo que a gente chama de sorologia. O que é sorologia? É o teste que você faz mesmo depois que a pessoa tenha tido no passado a infecção e saber, olha, ela teve a infecção ou não, tá? Então, o teste atualmente que é feito é um teste para identificar o material genético do vírus. E isso só é sensível no período que a pessoa está tendo a infecção, até 5 dias depois, tá? Então, nesse sentido, o diagnóstico laboratorial, ele ainda não é muito fácil, tá? Por outro lado,
o diagnóstico clínico, ele também pode parecer outras coisas, mas ele é bastante sugestivo, tá? Qual é a conduta agora? Que nem eu falei, até um tempo atrás ninguém estava se preocupando muito com Zika e por isso acho que não havia muito interesse em fazer um diagnóstico diferencial da dengue, então muitos casos foram registrados erroneamente como uma dengue mais fraca, enfim, tá? Agora não, agora qualquer pessoa, especialmente no Rio Grande do Sul, onde ainda nós não temos o que a gente chama de transmissão autóctone, ou seja, pessoas contraindo Zika aqui no Rio Grande do Sul mesmo, só os que viajaram. Então, qualquer pessoa com sintomas deve ser relatada e um teste específico vai ser feito, tá? Sobre a segunda pergunta, que é o diagnóstico durante a gravidez, a mesma coisa. A ultrassonografia é importante para detectar se existe microcefalia ou alguma lesão cerebral. Mas, antes disso, se uma mulher tiver sintomas compatíveis com Zika, grávida, ela deve imediatamente procurar um posto de atendimento para a gente testar ainda nela se é Zika mesmo e depois a possibilidade de se testar via diagnóstico pré-natal se o vírus passou pela placenta ou não. Várias perguntas aqui também, e é isso. Não sei se minha explicação não, perfeito. Clara, né? Não, perfeito. Qual o tratamento para microcefalia? Não existe, infelizmente, né? Não existe um tratamento, vou dizer, de cura, tá? Então, o problema não é a microcefalia, o problema maior é a lesão cerebral que leva ao crânio ficar menor. Então, dependendo da gravidade, a gente pode ter crianças... Há microcefalias que não são acompanhadas com lesões graves de cérebro, tá? Que não é o caso da Zika, é microcefalia por outras causas, que as crianças vão ter um desenvolvimento muito bom. Pela Zika ainda é muito cedo para dizer, porque os bebês estão nascendo, mas os casos mais graves em que a gente está vendo a lesão cerebral são crianças que vão ter aquilo que a gente chama comumente de paralisia cerebral. Então vão precisar estimulação precoce, fisioterapia e muito provavelmente terão deficiência intelectual. Certo. Bom, pergunta por favor para a doutora, não estando gestante, em futura gestação, o filho estará com risco de sequelas ainda, né? Alain? Alain, que excelente pergunta, que bom que você me perguntou isso, porque é muito importante. Se uma mulher tiver Zika agora e não está grávida e daqui a 15 dias, por exemplo, ou um mês, digamos, tá? Engravidar, não há risco para o bebê, tá? Por quê? Porque o risco é só quando ela tem a infecção primária, ou seja, o vírus entra, se multiplica, causa lesão e depois ele vai embora. Mas aí, as evidências que temos até agora é que depois que o vírus vai embora, como em qualquer doença, se cria uma imunidade, tá? E aparentemente essa imunidade para o Zika é permanente, ou seja, depois que a mulher teve o Zika, tá? Ela, ou qualquer pessoa, fica como se fosse vacinada, tá? Então, numa futura gestação, não haveria risco para o bebê. Já vi uma reportagem sobre a produção e dispersão nas cidades de mosquitos estéreis para eles se reproduzirem com os mosquitos da dengue das ruas e não conseguir mais depois a reprodução desses mosquitos, o Aedes aegypti, né? Por que isso não está sendo feito em grande escala para combater esse mosquito? É a pergunta do Eduardo do Centro. É que ainda está em teste isso. Claro, né? Eduardo, são mosquitos transgênicos, tá? Ou seja, é uma modificação genética. Então, há que se ter cuidados, porque depois que eles são espalhados no ambiente, a gente tem que ter certeza que esses mosquitos não vão também ter outro impacto, sabe assim, interferir com outro processo ecológico, tá? Isso é uma coisa importante, mas a gente sempre tem que ter certeza que não vai causar um dano maior do que o benefício. Então, está em fase de testes, é uma grande promessa e é uma das coisas que em breve talvez a gente tenha como possibilidade. Se eu compreendi bem a pergunta do ouvinte aqui do Eloy, é a seguinte, né? Claro que em mulheres grávidas a gente fica com o temor da microcefalia, né? Em homens, né? O Zika atua de que forma? Tá, isso é uma pergunta interessante. O Zika, ele não causa uma mutação genética, tá? Quer dizer, o material genético da pessoa
fica intacto, inclusive da criança afetada. O problema é o vírus direto agindo no sistema nervoso central. Certo. Agora, tanto para homens como para mulheres, tem se observado também um aumento de uma alteração neurológica que se chama síndrome de Guillain-Barré, tá? Que é uma ação do vírus direto aí nos nervos, tá? Da pessoa, dos nervos que conduz o estímulo para a gente se movimentar. Essa lesão, tá? Ela ocorre não é só com Zika, de outras infecções. É uma reação, às vezes, do organismo ou do próprio vírus que dá esse problema neurológico e que depois regride, tá? Então é uma doença grave, porém transitória. A pessoa perde a força para caminhar e coisa e depois retorna. Existe tratamento para síndrome de Guillain-Barré, ainda que bastante caro, tá? Mas existe, é pago pelo governo. E tem se observado, não só no Brasil, mas nos outros locais onde há infecção com Zika, que o Zika também pode predispor ao aparecimento dessa síndrome de Guillain-Barré. Não se sabe ainda em qual extensão, mas não parece ser uma coisa que a maioria das pessoas vai desenvolver, porque pelo número de pessoas infectadas com Zika no Nordeste do Brasil e a ocorrência de Guillain-Barré não parece ser um evento que seja muito comum. Estamos conversando com Lavínia Fassini, presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, colaboradora do protocolo de vigilância e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika do Ministério da Saúde. Neste momento, e é uma pergunta que se repete aqui, qual é a recomendação do Ministério da Saúde para gestantes? Certo. Bom, as gestantes, então, é proteção total, tá? O que eu quero dizer? O uso de repelente de 6 em 6 horas ou de 8 em 8, dependendo da formulação do repelente. Uso de mangas compridas, sapato fechado, meia. Eu sei que no verão é horrível, mas quando estiver em ambientes em que há risco de mosquito, isso é importante. Dentro de casa, usar, se possível, tela e inseticidas também, né? Quem puder dormir com ar-condicionado, isso também é importante, tá? Então, no momento que temos, é proteção. Outra coisa importante, assim, nós sabemos que existem outras causas de microcefalia além da Zika. Uma delas é consumo de álcool durante a gravidez. Outras infecções. Então, é importante também que toda grávida siga pré-natal e adquira hábitos saudáveis de dieta e, sobretudo, evitar álcool durante a gravidez. Várias perguntas aqui também relacionadas ao seguinte: a presidente Dilma poderia prometer uma vacina como ela fez ontem no Equador? Está próxima uma vacina brasileira? Olha, eu não sou aqui tem o caráter político, nem imunologista, mas aparentemente a Fiocruz, que tem aquela divisão de Manguinhos, está bem adiantada no desenvolvimento de uma vacina, tá? Mas assim, eu diria que eu não estou fazendo parte desse grupo que investiga. O que eu sei são de informações, mas aparentemente está muito próximo, sim. Eu quero deixar claro também o seguinte: há um caráter político nessa pergunta que acompanham alguns comentários, tá? Eu sei, exatamente. Mas é que houve mesmo. A pessoa pode prometer ou não, assim, eu posso dizer que muita probabilidade nós teremos, mas como eu não sou, se eu fosse investigador, eu diria assim, nós vamos conseguir, mas agora, enfim, não tenho como responder assim 100% de chance. Claro. E voltando ao início da nossa entrevista, doutora Lavínia, a entrada dos americanos, a entrada dos europeus, a preocupação deles com o Zika vírus também vai fazer com que mais gente no planeta comece a pesquisar e principalmente tenha aporte de recursos, né, nos Estados Unidos, na Europa, para a criação de uma vacina. Claro, então, a vantagem de a gente desenvolver uma vacina, a vacina vai aparecer em algum momento, tem toda a razão, tá todo mundo interessado. A grande vantagem se a gente desenvolver uma vacina aqui na Fiocruz, que tem uma capacidade maravilhosa de pesquisa e de qualidade, é que nós não vamos precisar pagar a vacina. Claro. Se desenvolvem pela Roche, ou sei lá, você disse, né, uma companhia que eu nem sei se faz vacinas, mas uma companhia privada, é possível que nós tenhamos que pagar pela vacina, né?
Então, nós temos muita expectativa na competência brasileira. Isso é uma coisa importante, eu acho assim, os estrangeiros estão pesquisando, estão colaborando, estão muito interessados, mas assim, o nível de qualidade das pesquisas sendo desenvolvidas aqui dentro do Brasil em diferentes centros, Evandro Chagas no Pará, as diversas Fiocruz, a USP em São Paulo, mesmo nós aqui no Rio Grande do Sul, na parte de caracterização clínica e identificação da síndrome. Nós publicamos agora, inclusive, num boletim do CDC de Atlanta, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, descrevendo as características dessas crianças. Então, há um esforço coletivo em todo o Brasil que é muito bonito no sentido de os cientistas e os professores e os médicos colaborarem entre si para tentar resolver o problema, independente dos interesses políticos, já que tu mencionou, né? Uma coisa de vontade de resolver colaborativamente e mostrar que nós temos capacidade de enfrentar nossos problemas internos. Claro, a ajuda estrangeira é muito bem-vinda, né? Necessária, e são coisas que devem se somar. Claro, necessário. Bom, tem uma colocação de um ouvinte aqui e tem uma pergunta. A Olimpíada corre perigo de ter muito menos estrangeiros. Muitos países estão colocando o Brasil nas áreas de risco epidemiológico, sugerindo a seus cidadãos não virem ao país. Aí a pergunta: por que as infestações por Zika não foram tão agressivas antes, já que existem relatos dessa doença desde os anos 40? Os casos de microcefalia nunca foram tão numerosos como agora no Brasil. É o Pedro Ferrapontoff que pergunta aqui. Tá ótimo. Olha só, essa é uma pergunta importante e tem mais do que uma resposta. Uma delas, a mais imediata, é o seguinte: nos outros países não existem tantos nascimentos como existe no Brasil. Para te teres uma ideia, em Pernambuco, no segundo semestre de 2016, nasceram 40 mil crianças. Outros países onde o Zika circulou, como a Polinésia Francesa, enfim, não tem tantos nascimentos, tá? Na África, a outra coisa, o Brasil tem registro de malformações, mesmo que haja diversos problemas, o Brasil tem um registro na declaração de nascido vivo. Então, nós conseguimos, eu digo nós como país, né, conseguimos identificar o aumento porque tinham médicos que ficaram observando que estavam vendo mais casos do que normalmente vêm, e o que foi confirmado através da observação dessas estatísticas que nós temos. África não tem. A África não tem, às vezes, nem registro de nascimentos, de saber o número de nascimentos, tá? Então, a outra coisa, na África não teve esse padrão de epidemia de chegar e infectar muitas pessoas ao mesmo tempo, em populações mais dispersas, mais isoladas, com um padrão mais crônico, tá? Então, o Zika chegou aqui no Brasil, onde tem várias pessoas, quer dizer, todas as pessoas eram sensíveis, não eram imunes. Rapidinho ele se distribui, porque tem o vetor, né? E os outros países da América Latina começam a ter Zika depois do Brasil. Então, o Brasil é o primeiro e talvez agora nos outros países comece a aparecer, né? Mas, outra coisa importante, na Polinésia Francesa, o aborto é permitido. Então, crianças com malformação podem ser, a gestação pode ser interrompida antes que nasçam. Quando o Brasil deu alerta, a Polinésia Francesa foi olhar os registros de diagnóstico pré-natal e também observou aumento de anomalias cerebrais nos fetos. Vários colegas, a Gabriela questiona aqui, também tinha uma outra ouvinte que tinha perguntado isso, né? E vários colegas meus já fizeram reportagens a respeito desse assunto. As pessoas estão deixando de engravidar nesse momento em função do medo da doença, né? A senhora aconselharia isso, as pessoas retardarem gravidez? Um pouco da pergunta, eu acho, da Gabriela que faz aqui. Isso, tinha uma outra colocação. Sim, tem 3 países, inclusive o nosso próprio ministro, acho que foi o ministro que disse na época que também não era para engravidar, mas tem outros países que fizeram essa recomendação. A questão é muito, assim, como é que eu vou dizer? Ela não pessoal. É tão simples. Tem pessoas que não podem esperar para engravidar. A questão é pessoal, né? Outras pessoas podem planejar. Depende também da situação onde você está vivendo, qual é o risco de contaminação.
Então, eu sugeriria que, pelo menos assim, vamos pensar do lado positivo. Tem uma coisa boa que as pessoas estão pensando agora em planejar a gravidez. Isso é o mais importante. Isso devia ser feito sempre. Até para outras circunstâncias, às vezes, que são de risco, uma mulher pode estar usando uma medicação ou qualquer coisa, engravida sem saber. Então, acho que sempre a gestação, quando possível, deve ser planejada. O fato de ser retardado ou não depende. Então, procurar o seu médico, né? Ou posto de saúde e discutir exatamente se tem desejo de engravidar, quais são as medidas de segurança que devem ser tomadas para uma gestação segura, tá? Isso é o mais importante. Bom, a gente não falou aqui sobre o Aedes aegypti, a gente perguntei lá no início, mas só repassando, né? Não deixar água parada em pneus fora de uso, né? Não deixar água acumulada sobre laje da casa, vasos com água parada, calhas das residências, remover galhos, folhas, qualquer material que impeça a circulação da água, vasilhas que fiquem embaixo dos vasos de plantas não podem ter água parada, caixas d'água devem ser limpas constantemente, mantidas sempre fechadas, vasilhas que servem para animais, gatos, cães, beber água não devem ficar mais do que um dia com a água sem trocar. Piscinas, agora em época de verão, devem ter tratamento de água com cloro, sempre na quantidade recomendada. Piscinas não utilizadas devem ser desativadas, retirando toda a água. É um custo, mas é uma situação de evitar. É verdade. Né? Mas é caro trocar toda a água, são milhares de litros. Bom, mas é um risco uma pessoa da sua família contrair dengue, ou uma pessoa que mora na sua vizinhança, uma mulher estando grávida, né? O feto vir a nascer com microcefalia, é um custo muito maior para a sociedade. Por sinal, parabéns ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que eu acho que o alerta da forma como está sendo feito. Está muito bom. Está sendo feito de forma muito correta. Parabéns aí ao pessoal do Sindicato Médico. Garrafas ou outros recipientes semelhantes, latas, vasilhas, copos, devem ser armazenados em locais cobertos, sempre de cabeça para baixo. Se não forem usados, devem ser embrulhados em sacos, descartados no lixo fechado. Não descarte lixo em terrenos baldios, né? Manter a lata de lixo sempre bem fechada. Né? Tem um alerta aqui, eu estou lendo uma série de recomendações. As bromélias costumam acumular água entre suas folhas. Para evitar a reprodução do mosquito, o ideal é regar essa planta com uma mistura de 1 litro de água e uma colher de água sanitária. É uma maravilhosa flor, a bromélia, e tem ela também essa observação, né? É essa situação, né? Deixa eu ver aqui. É verdade que o mosquito... É verdade que o mosquito precisa estar contaminado para passar as doenças, ou qualquer mosquito Aedes já é contaminado? A pergunta aqui. Não, boa pergunta. Precisa estar contaminado. Por isso nós ainda não temos Zika aqui. Nós temos o Aedes, até em Porto Alegre, mas não temos ainda Zika autóctone, que nem eu disse, sendo transmitido porque o mosquito não está contaminado. Essa é uma pergunta. O Ido Morlim, essa foi a colocação do ministro, inclusive. Baseado nas declarações da entrevistada, para as mulheres que querem engravidar, olha, é melhor contrair o vírus antes, tratar, curar e depois engravidar. Como é que é essa situação de quem teve... Não, eu não recomendaria isso, porque... Não, é que o ministro fez uma frase infeliz, assim, né? Porque é uma coisa estranha tu dizer fique doente para depois. Mesmo sendo uma doença mais leve, que nem eu falei, ela não é isenta de riscos, não há nenhuma indicação de que as pessoas se contaminem, além do que cada pessoa contaminada, ela se transforma numa fonte de transmissão do vírus. Por isso que eu ri, porque é um absurdo, tá? Sem problemas políticos, mas não é uma indicação certa. A melhor maneira de evitar é que as pessoas não se contaminem, porque o mosquito só se contamina se ele morder uma pessoa infectada e passar adiante, tá? Então, o ideal é nós batalharmos para matar o mosquito, descobrir uma vacina, né, e que as pessoas não se infectem. Tá, é que teve a frase do ministro, não? Eu sei. E aí assim, independente de qualquer coisa, não é uma frase que nós concordemos, tá? Assim, sem problemas políticos, é uma questão técnica mesmo.
Talvez ele tenha dito isso no momento da emoção, às vezes a gente diz coisas que são assim, mas não é correto. Alguns políticos eles falam mais do que deveriam, doutora Lavínia. Às vezes a gente também fala, mas alguns políticos concordam, né? Vamos lá. Deviam pensar antes. Há uma pergunta aqui a respeito do Lago dos Açorianos, né? Que tá uma sujeira ali, tá sendo feita uma obra, o lago foi seco, mas ficou aquela água suja. O mosquito não se prolifera em água suja, né? É água limpa, né? Isso mesmo. Tanto quanto a gente saiba, as informações são que ele não se prolifera em água suja e também não em grande extensão. Por exemplo, por isso o espelho da redenção ali, etc., ele não tem esse padrão, tá? O espelho da redenção também não haveria problemas, enfim. Uhum. Bom dia. Quanto tempo o vírus vive sem água? Ouvi dizer que o vírus ou o mosquito agora? Que não ouvi dizer que não, ele é a larva. A larva, então. Então, a larva do mosquito, deve ser isso que a pessoa está perguntando. A pergunta é, quanto tempo o vírus vive sem água? Deve ser a larva. Então ouvi dizer que vive 100 meses sem água. O Ronaldo, motorista de Caxias do Sul. Olha, eu não sou virologista ou infectologista, tá? Eu sou geneticista. Mas realmente o tempo de vida da larva é muito grande. Isso explica por que no nosso inverno o mosquito morre, mas a larva não. Aí quando começa a chover, ou em outros locais, começa a chover e esquentar, reaparece o mosquito, tá? De um ano para mais. Então, eu não sei se é 100 meses, isso eu não saberia responder, mas é um período muito longo e que pode ser de um ano para outro. Só porque a senhora acompanha mais o assunto, já há uma definição de como o vírus entrou no país nessa nova fase? Há duas hipóteses principais, tá? Talvez as duas. Uma, que é a mais provável que seja na Copa do Mundo, porque os primeiros casos acontecem depois e veio muita gente da África e de países onde o Zika é endêmico, tá? Ou seja, está presente. E também teve no Rio de Janeiro aquela competição que vieram pessoas da Polinésia Francesa. Essa também é importante porque a característica do nosso vírus ele é mais parecido com o da Polinésia, tá? Então, que por aí tivesse entrado, mas certamente é através de viajantes, tá? Atualmente no mundo, por que se espalha tão rápido? As pessoas viajam de avião, onde tiver o vetor, e também até o mosquito viaja de avião, tá? Não é só a pessoa infectada, mas o mosquito às vezes também voa, né? Então por isso vai espalhando tão rápido. Tá certo, eu acho que era isso das principais aqui questões para a senhora. Muita gente aqui elogiando a entrevista, né? Que bom, eu agradeço. Desculpa não saber responder tudo, mas o cientista é assim, né? Nem tudo sabe e é importante admitir o que não sabe. E essa honestidade é melhor, porque de vez em quando a gente vai botar aqui algum político, né? Algum vai nos enrolar. Então, vamos lá. E a senhora, como a senhora colaborou com o protocolo, a gente escolheu exatamente a senhora por isso. Você viu que até fui bastante crítica com o ministro, né? O fato de colaborei de maneira independente, né? Mas é importante essa tua observação. Doutora Lavínia Fassini, presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica, professora da Universidade Federal, colaboradora do protocolo de vigilância e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelos vírus Zika no Ministério da Saúde. Obrigado à senhora aí, um excelente dia de trabalho, né? E vamos continuar acompanhando o caso, esperando que a gente consiga aí rapidamente uma vacina para tratar essa situação. E eu queria elogiar também o programa, a qualidade das perguntas dos ouvintes foi maravilhosa, assim, e obrigada pela oportunidade de a gente poder discutir o assunto além só de dar informações, né? Acho que isso é fundamental. Com certeza. Um bom dia. Bom dia, até logo.